Sejam bem-vindos ao MinionoCast, o podcast do Miniono Poços de Caldas. Eu sou o Bruno, o secretário-geral da 9ª edição do Miniono, e hoje a gente tá aqui de volta com a Júlia, a diretora do Comitê do Urbano 2001. Oi, gente! Passando para o segundo episódio aqui, espero continuar ajudando vocês e acho que é isso. Para dar início aqui à nossa conversa de hoje, né, a gente vai abordar aqui alguns tópicos, alguns temas relevantes para o debate. Então, Júlia, eu acho que para dar início nesses tópicos, um deles que mais chama atenção, né, do seu comitê, que é voltado para essa questão de reconhecer o passado da escravidão, da discriminação racial e de como isso afeta as sociedades contemporâneas, eu queria te perguntar sobre isso, exatamente, esse reconhecimento e essa necessidade de reparações pelo colonialismo e pela escravidão. Muitos países africanos e nações em desenvolvimento, elas pressionaram pelo reconhecimento das injustiças históricas e buscaram reparações, né, que nem você comentou, que poderiam incluir compensações financeiras, o perdão de dívidas e medidas de desenvolvimento para reparar os danos causados por séculos de exploração e opressão. Então, além dos países africanos, que nem a gente conversou um pouquinho no episódio 1, populações latinas e caribenhas também vão buscar esse reconhecimento dessas injustiças e, né, tentar. É claro que essa reparação pelo colonialismo ela nunca vai ser completa, a gente nunca vai conseguir uma volta 100% assim, do que aconteceu no passado, mas eu acredito que essa reparação, né, essas compensações financeiras e essas medidas de desenvolvimento já vão tentar, pelo menos, minimizar esse dano que aconteceu no passado. Então, acho que seria um tema muito importante para a gente começar. Sim, né, essa busca, né, por essas reparações, e elas sejam tanto reparações financeiras quanto de reconhecimento, enfim, desse passado, eu acho que isso é muito importante, não só para de alguma forma, né, tentar reparar esse passado colonial e essa marca que ficou presente em todas essas sociedades, mas também de ser uma forma de, a partir disso, buscar construir uma identidade, né? Buscar construir de novo, buscar de novo, voltar essas raízes africanas, né? Essas raízes culturais originais de cada um. Porque, principalmente essa questão do colonialismo, né, da escravidão, uma parte considerável deles, né, das práticas envolvendo isso, eram apagar essa identidade, essa noção de quem eu sou, né? Então, você impede eles de exercer a própria religião, você impede eles de exercer questões até de, inclusive, aparência, né, questões culturais, né, voltadas por corpo, enfim, questões que simbolizavam ali o pertencimento em grupos e etnias. Então, a partir disso, você apaga essas práticas culturais, você apaga essa língua, né, essas línguas tradicionais africanas, e aí você apaga essa identidade completamente e essa possibilidade de se pensar uma sociedade, de se pensar uma nova forma de vida a partir disso, né? Exatamente. Eu acho que justamente com essa herança da colonização tem uma perda de ancestralidade gigante. Então, a gente vê muitas conversas, né, durante o dia a dia das pessoas falarem, eu sou descendente de italianos, ou eu sou descendente de alemão, enfim. Mas a gente nunca sabe de onde, né, as pessoas se entendendo como uma pessoa preta dentro do continente africano ou fora do continente africano também, de onde elas vieram, né? Qual é o meu passado, qual é o histórico da minha família, o meu sobrenome é desse lugar, porque a minha família veio desse lugar. Então, eu acho que é importante saber de onde você saiu para entender onde você está agora. Então, eu acho que justamente a questão da reparação, ela deve focar muito culturalmente, assim, sabe? Eu acho que é importante a gente lembrar que todas essas populações foram apagadas da história. A gente tem documentos, principalmente aqui no Brasil, de vários portugueses que quando vieram aqui, enfim, na questão da colonização e do povoamento do Estado brasileiro, né? Que mandaram queimar todos os documentos da escravidão, né? Então, eu acho que a partir disso a gente vê que não tem um histórico de reconhecimento nenhum. Sim, né? Que nem você falou,
Tem muita gente que se orgulha de ter um sobrenome alemão, de ter um sobrenome italiano, mas ninguém se orgulha de ter um sobrenome africano. Exatamente. Então, essa noção de você rebaixar aquela cultura, você rebaixar aquela identidade, porque ela é inferior, porque ela não merece o destaque que outras merecem. Então, isso também é uma forma, né, de você rebaixar e você controlar essa população. Então, isso é um legado colonial que se mantém, né? Exatamente. Isso é muito interessante porque quando a gente vê questões de, por exemplo, fronteiras e documentação, toda a população que está precisando de condições melhores dentro do continente africano, ela sempre tenta atravessar fronteiras para ir para a Europa para buscar condições melhores de vida. E é claro que o continente africano, os países africanos sempre estão tentando se desenvolver da forma deles, né, do jeito deles, justamente porque é muito mais difícil para os estados africanos se desenvolverem, só que sempre estão tentando ir para a Europa ou ir para, não sei, Estados Unidos, justamente porque é lá que tem a noção do que é desenvolvido, é lá que tem a noção de raízes, olha, minhas raízes estão nesse país, então eu acho que conferências como essa, debates como esse são importantes para a gente tentar reconhecer, né, e reparar o que foi feito no passado. Sim, né, esse entendimento, de novo, né, de voltar a essa violência que aconteceu com os antepassados, né, e voltar essa busca pela ancestralidade. Sim. Então, Júlia, um outro tema que aparece também dentro do debate é o conflito Israel-Palestina e a questão do sionismo. No último episódio, você tinha comentado pra gente de que Israel e os Estados Unidos eles se opuseram muito à questão do sionismo sendo discutida dentro do comitê, e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente disso. Então, aconteceu esse conflito, né? Então, justamente por conta da inclusão de uma linguagem que criticava Israel no quesito da Palestina, e vai equipar o sionismo ao racismo e vai gerar grande controvérsia dentro da reunião. Então, as discussões sobre esse assunto refletiram profundas divisões políticas e ideológicas entre os participantes. Como a gente já conversou também no episódio 1, que era para ser diferente, já que Israel e a população judia têm esse passado de apagamento histórico também, justamente por conta do Holocausto, deveria ser diferente esse posicionamento. Só que eles não vão se importar com isso durante a reunião, eles vão se importar com a legitimidade do Estado de Israel, vão contra a Palestina durante a reunião. Então, essa questão, né, abordar isso dentro do debate é muito importante e é extremamente relevante. Sim, essa questão, né, da Palestina, né, e de como ocorre essa segregação da população palestina pelo Estado de Israel, eu acho que isso não só é uma questão, né, política, mas também tem essa questão racial, essa questão, né, de intolerância. Então, vindo, né, do Estado de Israel, de uma população que sofreu durante, não só, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial com o Holocausto, mas até durante o período da Idade Média, enfim, séculos, sofrendo discriminação e perseguição, por exemplo, dentro da Europa, eles têm essa posição dentro do Oriente Médio, no Estado de Israel. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para ser discutida e para a gente voltar nesse entendimento, né, de reconhecer o outro, né, de reconhecer as diferenças do outro e como a gente pode construir uma sociedade a partir disso. Então, a questão do sionismo, por mais que seja importante para Israel, ela deve ser colocada em debate, porque a população da Palestina também não pode ser apagada da história. Eles também estão presentes naquele território, eles também têm a mesma origem que a população de Israel, né, a população judia. Sim. Então, eu acredito que isso deve ser muito importante para a gente, talvez, pensar, né, em como que essas duas populações podem coexistir. Lembrando que a reunião aconteceu em 2001. Em 2001. Porque parece que a gente tá conversando sobre o negócio. E tá acontecendo outra vez, enfim, de uma forma 1000 vezes pior com o genocídio da população palestina hoje em dia. Mas é interessante ver como o Durban, ele tá, né, aconteceu há 23 anos atrás, mas se mantém atual. Se mantém extremamente atual. Infelizmente. Infelizmente, exato. Então, né, Júlia, a partir disso, outra
outro tema que aparece dentro do debate vai ser, né, esse combate ao racismo, à discriminação racial e a xenofobia nesse contexto contemporâneo. Porque a gente está entrando aí, né, a reunião ocorre em 2001, né, na entrada do século XXI. Sim. Então, como que, né, pensar isso no novo século, né? Exato. Então, vai incluir debates sobre a discriminação contra migrantes, minorias étnicas, os povos indígenas, refugiados e outros grupos vulneráveis. Então, foram discutidas essas medidas para combater formas de discriminação por meio de políticas públicas, legislação, educação e a promoção de uma cultura de tolerância e respeito à diversidade, porque eu acho que esse combate a esse racismo, essa discriminação, ele tem que acontecer de forma institucional, porque também o racismo, ele é institucionalizado, né? O racismo, ele é estrutural. Então, combater isso através de políticas públicas, eu acho que, no meu ver, é a forma mais... É a melhor forma para tentar resolver esse tipo de situação. Sim, né? Aquilo que você falou, né? Se o racismo, ele é institucionalizado porque a partir do que o racismo ele faz parte das pessoas, as pessoas formam as instituições. Exatamente. Então, isso, a pessoa carrega isso junto com ela, né? Então, essa herança se mantém, não só por essas pessoas que estão dentro, né, dessas instituições, mas até em qual foi a fundação dessas instituições. Muitas delas foram fundadas em cima de trabalho escravo, muitas delas foram fundadas em cima dessas práticas de discriminação, dessas práticas, né, de segregação mesmo. Então, pensar de como que essas instituições, elas podem ter um papel contrário, né, um papel de promover essa questão de uma diversidade, uma tolerância, né, então como repensar essas instituições e como pensar que as instituições vão agir na sociedade, né, para trazer essas políticas, né, de respeito e de inclusão para todo mundo, né? Então, acho que isso, e aqui falando, né, na entrada do século XXI, eu acho que deve ser uma coisa extremamente importante para a gente pensar nessas sociedades em que a gente consiga ter uma maior diversidade e um maior respeito entre todo mundo que está aqui dentro, porque todo mundo é humano. Todo mundo são pessoas, né? Então é a cor da pele que vai definir alguma coisa. Sim, com certeza. Eu acho que o que falta para a população preta é a oportunidade. Oportunidade que a gente não recebe justamente por conta dessa manutenção da institucionalização do racismo. Então, a gente consegue ver que é muito difícil ver pessoas pretas em ascensão de cargos dentro de empresas, dentro da política também. Porque é isso, essa manutenção diária do racismo e dessa discriminação racial por achar que é uma coisa acho que tem enraizado, sabe? É uma coisa que está enraizado dentro da população, que às vezes até a população preta acha que nunca vai conseguir. Então, é uma coisa que fizeram a gente acreditar que nunca vai conseguir, que nunca vai dar certo, e isso não acontece, né? Então, acho que... É uma coisa que ela é tão presente, né, tão enraizada na nossa cultura, que a gente manifesta sem pensar. A gente não percebe. A gente não percebe. Então, a gente fala alguma coisa que é uma fala extremamente preconceituosa, mas que a gente não percebe que a gente está sendo preconceituoso. Exatamente. E, às vezes, isso eu aprendi muito durante o curso de Relações Internacionais também, que a gente acha muito comum ver pessoas pretas em cargos... não cargos de ascensão, né? E não em cargos de poder grande. Só que a gente tá tão acostumado a ver pessoas pretas em cargos de subserviência, assim, sabe? Abaixo de pessoas brancas, que passa despercebido todos os dias. Então, quando a gente começa a ver diariamente essas pessoas em todos os lugares, a gente vê que precisa dessas oportunidades para tentar equiparar o que aconteceu, sabe? Exatamente, a gente internaliza esse passado colonial, esse passado de exploração. Então, hoje a gente olha, né, para esses cargos que são cargos que têm uma remuneração muito baixa, né? E a gente vê cargos de liderança em que pouquíssimas pessoas negras estão presentes nesses cargos e a gente considera isso normal, né? A gente não questiona isso. A gente não pensa que aquela pessoa que não está num cargo de liderança, ela tem isso principalmente por uma herança que tá na família dela, que é uma herança de falta de oportunidades, de uma herança de pobreza, né? Exato. Uma herança de que a família dela, durante séculos praticamente, trabalhou
Para sobreviver, né? Para se manter viva, mas a riqueza que esse trabalho produziu não ficou dentro daquela família. Exatamente. A riqueza daquilo passou para outra família, que aquela família conseguiu, né, futuramente, que uma pessoa chegasse em cargo de poder. Então, essa necessidade de reconhecer esse passado histórico é reconhecer que muitas famílias estão em cargos de poder, muitas famílias têm uma condição financeira muito acima da média, justamente por isso. Porque durante décadas, durante séculos, essa família recebeu a riqueza do trabalho de pessoas escravizadas. Exatamente. Então, ela tem a riqueza do trabalho de outras pessoas. Exatamente. Então, é pensar nisso, né? E é pensar nessas medidas de reparação, né? Como a gente tinha até comentado. Com certeza. E eu acho que diversas formas de reparação, elas têm que ser consideradas, mas principalmente a educação. Eu acho que descolonizar esse saber é o mais importante para a gente entender por que a sociedade ela é baseada nessas diferenças culturais e raciais, sabe? Então... Exatamente, né? A gente questionar essa estrutura social, né? Que ela vem desse passado colonial. Então, acho que, sem sombra de dúvida, a educação é uma forma de fazer isso. Então, Júlia, a gente conseguiu aqui, né, abarcar alguns tópicos muito importantes, né, que vão aparecer no debate. E aí a gente passa, então, para o próximo bloco, em que a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre como estudar para o comitê, né, como a gente consegue buscar aí algumas informações para a gente chegar preparado no dia do debate. Então, primeira coisa, eu queria te perguntar quais são os tópicos, né, que os delegados devem discutir nos dias do evento. A gente vai ter 4 tópicos, que vão ser os mais importantes durante o evento. Eu trouxe aqui para vocês já irem dando uma pesquisada e refletida. Então, o primeiro é como que a comunidade internacional ela vai poder atuar visando a pacificação em relação a problemáticas de questões ilegais de refúgio e intenso asilo da população africana que busca condições melhores de vida nos países europeus, que não a gente já comentou, né, dessa mobilização de grande parte da população africana que vai para a Europa, que vai para outros países justamente tentando melhores condições de vida, né? O segundo tópico que eu trouxe é de que modo diversos atores internacionais eles vão poder agir para garantir a segurança dos povos indígenas em relação à sustentação de suas culturas e costumes, né, como saúde, educação. Como o Estado anfitrião, no caso a África do Sul, juntamente com a comunidade internacional, vai poder agir para melhorar as condições dos cidadãos que buscam solucionar a problemática racial com a questão do refúgio e quais medidas, ao longo prazo, podem ser feitas para integrar a população de refugiados africanos que chegam na Europa, de que modo elas sejam capazes de se autossustentar. Então, eu acho que esses seriam os tópicos que os delegados devem se centrar e que vão discutir durante o dia do evento. Sim, são tópicos aí que vão abarcar praticamente, né, toda essa questão, tão só racial como de intolerância. Então, acho que vai ser um debate muito proveitoso, né? Então, eu queria te perguntar quais fontes, né, você recomendaria, né, para os delegados que estão ouvindo a gente, para estudar, né, para pesquisar sobre esses tópicos e para se preparar para o comitê. Olha, tem um site muito bom que eu tirei várias informações de lá para o meu projeto de comitê, que chama GLE10. Então, é GLE10.org.br. Lá tem várias informações sobre o Durban, sobre como o documento ocorreu, que estados queriam boicotar, que estados foram mais importantes. Acho que é bem legal esse site para o pessoal dar uma olhada. Trouxe 2 livros também que eu usei no meu projeto de comitê, que foram essenciais e extremamente interessantes de ler, que o primeiro é o Pacto da Branquitude, da Cida Bento, que vai falar como tem esse pacto que ele é invisível. Durante os dias, assim, a gente não vê que tem essa diferença racial de pessoas pretas e pessoas brancas e como tem essa manutenção do racismo. O segundo livro também chama Pele Negra e Máscaras Brancas, do Franon, que eu também usei no meu projeto de comitê e foi muito legal, muito gostoso, é uma leitura muito fácil de fazer. Eu usei um TCC de uma ex-aluna do curso de RI, da Maria Fernanda, que o tema do TCC dela é a incorporação do racismo institucionalizado na Conferência de Durban, referente aos discursos implementados por países envolvidos no apartheid.
E o meu projeto de comitê, que a gente vai estar disponibilizando para os delegados estudarem também, para os dias do evento. Que vai estar como o nome de guia de estudos, né, para eles. Exatamente, no guia de estudos. E eu usei todas essas fontes, e eu acho que é bem legal para vocês também usarem, né? Então, acho que seria isso. Então, né, a partir disso, pra gente encerrar aqui a nossa conversa, né, eu queria te perguntar quais assuntos, né, assuntos e temas que os delegados devem se concentrar para estudar, porque eles vão ser temas mais centrais no debate. Primeiro assunto que eu acho que eu trouxe e achei importante é a legislação, a criação de legislações e políticas públicas antirracistas. Então, a criação e a implementação de leis antidiscriminatórias e políticas de inclusão social, acho que é um tema importante, um assunto que a gente tem que se concentrar durante o evento. A proteção e promoção dos direitos de minorias, então a defesa dos direitos de povos indígenas, da população negra, dessas minorias étnicas, é um assunto também muito importante. A discriminação institucional, que a gente já comentou um pouquinho aqui nesse episódio, então abordar o racismo sistêmico, né? Presente em instituições como polícia, o sistema judicial, mercado de trabalho. E, por fim, acho que o apoio mútuo e colaboração. Então, o fortalecimento dessa cooperação internacional para enfrentar o racismo globalmente e apoiar os países em desenvolvimento em suas iniciativas antirracistas. Então, seriam esses 4 assuntos mais importantes, né? Sim, foram assuntos que perpassaram toda a nossa conversa, tanto Sim. aqui quanto no primeiro episódio. Sim. Então, eu acho que isso, a nossa conversa aqui vai ser uma boa forma de começar esse estudo, né? Então, acho que aqui a gente conseguiu dar uma base, né, para a pesquisa, né, para os delegados. Então, eu acredito que a partir disso eles podem buscar as fontes que você recomendou e possivelmente até mais outras. Então, você e a sua equipe está disponível, né, tanto no Instagram quanto no blog. Precisando só chamar. Qualquer coisa, o Instagram do Mignon, o e-mail do Mignon também está à disposição. Então, a gente tem um contato direto para a gente buscar mais fontes, né, e pesquisar melhor para a gente chegar bem preparado no dia do debate. Então, eu acho que é isso. Eu agradeço imensamente a tua presença aqui hoje, Júlia. Acredito que a gente conseguiu ter uma conversa muito produtiva, né, e que os delegados vão gostar bastante. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi muito legal a nossa conversa. Adorei conversar sobre o meu comitê. E é isso, gente. Se vocês precisarem de qualquer coisa, estou à disposição. Eu e a minha equipe do meu comitê. Vai ser um prazer ajudar vocês. Obrigada. Imagina, Júlia, eu que agradeço a sua presença. Então, a gente encerra aqui os episódios do Durban. E antes de encerrar, eu gostaria de lembrar vocês de que esse podcast é uma produção da comissão organizadora da 9ª edição do Miniono, em parceria com os cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo.